Olá, aqui é o Adriano Gomes. Vamos dar continuidade ao capítulo sobre oferta e demanda de soja. E no módulo de agora, a gente vai falar sobre o quadro de oferta e demanda de soja no Brasil, nessa temporada 2021, e já vamos dar uma pincelada sobre as expectativas preliminares sobre produção e área da temporada 21-22 de soja no Brasil. Então, começando pelo um breve resumo de como foi a safra brasileira 2021, que começou cheia aí de desafios, com um problema muito sério no plantio, né, com um clima muito seco, mas, por outro lado, acabou sendo aí uma safra muito boa. Então, nessa temporada 2021, o Brasil semeou 38,3 milhões de hectares contra 37 milhões na temporada passada, o que resultou numa produção de 135,1 milhões de toneladas. Em comparação ao ano passado, teve um aumento, já que o ano passado o Brasil colheu 124,8 milhões. Tá certo? Então, apesar de todos os problemas no início da safra, o Brasil colheu em média 58,8 sacas por hectare, um novo recorde de produtividade média, superando os 58,5 da temporada 17-18, que era o recorde anterior. Na safra 19-20, o Brasil colheu em média 56,3 sacas por hectare. Então, a gente teve aí uma boa safra, né? Uma produtividade média de 58,8, boas produtividades na maioria dos estados, mas alguns probleminhas aí no Paraná, né, devido aos problemas no início da safra e também excesso de chuva. Mato Grosso também não teve aí uma safra tão excepcional assim, mas, por outro lado, o Rio Grande do Sul, que na temporada passada aí teve sérios problemas na safra de verão, colheu 58 sacas de média, e também um outro destaque para essa temporada vai para a Bahia, que colheu 66 sacas de média a Bahia. Tá? Então, especialmente esse resultado do Rio Grande do Sul, e claro, aí, produtividades boas nos outros estados, acabou aí favorecendo para o Brasil colher essa produtividade média recorde nessa temporada 2021. Então, resultou aí numa produção de 135,1 milhões de toneladas. O Rio Grande do Sul, né, que teve uma produtividade recorde, né, colheu aí, então, 21 milhões de toneladas. O Paraná, superando, então, o Paraná, que colheu 20,2 milhões de toneladas, quase o Paraná. Tá certo? Mato Grosso com 35 milhões de produção total nessa safra 2021. Lembrando, então, do início dessa temporada, a gente teve um atraso muito significativo. Essa safra vai ficar aí marcada na história, né, devido ao atraso no plantio. A gente teve um início muito seco em boa parte do Centro-Sul e dificultando, então, o avanço no plantio, principalmente em Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, problemas aí de chuva no início. E aí a gente teve, então, essa janela aqui, esse buraco no ritmo do plantio. A gente tem aqui nesse gráfico em linha vermelha o ritmo da safra 2021, o avanço semanal do plantio, em verde a média de 5 anos e azul o ritmo no mesmo período do ano passado. Então, repare que de outubro até a segunda quinzena, no início de outubro até o final de outubro, teve um atraso muito significativo aqui no avanço do plantio, que só foi regularizar mesmo na primeira semana de novembro. E com o plantio tardio, atrasado, a gente também teve uma saída da soja, a saída da produção mais tardia, uma colheita muito atrasada. Então, em vermelho, novamente, o ritmo desse ano, em azul, do ano passado, e em verde, a média de 5 anos. E a gente viu, então, que o Brasil não colheu quase nada de soja em janeiro, salvo algumas áreas em Mato Grosso, não houve colheita em janeiro, e a colheita só foi engrenar realmente aqui em meados de março, quando atingiu por volta de 50%,
com o Mato Grosso já um pouco mais avançado e o Paraná começando a colher um pouco mais aqui na primeira semana do mês de março. E com isso, com esse atraso na entrada da soja, interferiu aí nas exportações do Brasil. Então, em linha vermelha, o ritmo desse ano, repare que em janeiro a gente não exportou nada de soja, devido aos estoques de passagem no negativo, né, e não tinha produção entrando. E a primeira soja, o pouco que entrou, foi destinado aí aos esmagadores do mercado interno. E aí, né, até fevereiro, o ritmo foi mais lento, e as exportações ganharam força em março e em abril. Em abril, batendo o recorde de embarque de 17,4 milhões de toneladas. E agora a expectativa é que os embarques para maio, junho, julho percam um pouco o ritmo, que é normal aí depois desse pico logo após a colheita. Então agora a gente não deve ver esses 17,4 se repetindo em maio, em junho. O ritmo agora deve ser um pouco mais lento, já que já embarcou muita soja em março e também em abril. Bom, com o embarcado de janeiro a abril, a gente tem um acumulado de 33,1 milhões de toneladas e a AG Rural espera que nessa temporada 2021, que vai de janeiro a dezembro, o Brasil exporte 83,5 milhões de toneladas. Ou seja, a gente tem ainda 50,4 milhões de toneladas para exportar de maio a dezembro. Vamos ver se a gente consegue, né, bater esse número de 50,4 milhões de toneladas embarcadas. No ano passado, nesse período de janeiro a abril, de maio a dezembro, o Brasil exportou 51 milhões de toneladas. Bom, e com a produção e exportação em mãos, a gente vai para o quadro de oferta e demanda de soja dessa temporada 2021. Eu tenho aqui dois cenários. O primeiro cenário que eu vou apresentar é com base na produção da AG Rural e também na estimativa de exportação da AG Rural de 83,5 milhões de toneladas. O restante dos dados aqui são dados da Abiov. Então, nesse quadro, só produção e exportação são os números da AG Rural. Então, vamos lá. Com um estoque inicial de 2,9 milhões de toneladas, uma produção de 135, a gente tem aí também uma estimativa de importação de 400 mil toneladas, uma oferta total de 138,5 milhões de toneladas, com exportação de 83,5, isso dá um estoque final de 4,7 milhões de toneladas para a temporada 2021. Agora, aqui usando todos os dados das estimativas da Abiov, né, produção um pouco maior, de 137,5, e as exportações de 85,6, isso dá um estoque final de quase 5 milhões de toneladas, 4,958 mil toneladas, tá certo? Ambos as estimativas, tanto o cenário 1 quanto o cenário 2, eles mostram aí um estoque final superior ao da safra 19/20, devido à produção maior. Na 19/20, a gente teve, então, a produção de 127,9, quase 128 milhões de toneladas, e um estoque final de 2,9 milhões de toneladas. Então, 4,7 a 4,9, quase 5, é maior que o do ano passado, mas inferior em comparação aos estoques finais da 18/19, da 17/18 e também da temporada 16/17. Então, né, um estoque final um pouco mais tranquilo, mas nem tanto assim, tá certo? Bom, passando para a comercialização da safra 2021 e também 21/22. Isso aí, já começamos a 21/22. Então, antes da gente mostrar aí os números de comercialização, vamos lembrar o comportamento do mercado de soja nos últimos 10 anos e o fato histórico ficou aí para o rompimento dos R$100 que ocorreu em abril do ano passado, né?
em abril do ano passado, pela primeira vez na história, os preços no Brasil. Esse aqui é um gráfico da soja no mercado disponível no Porto de Paranaguá, então mostrando aqui o rompimento da barreira dos R$100 no Porto de Paranaguá, lá em abril de 2020, lembrando que é mercado disponível. Mas agora, né, o produtor não quer nem saber mais de R$100, a gente tem aí os preços batendo 170, 175, R$180, até aí tivemos algumas máximas. Então, o sonho do produtor agora é os R$200 para voltar a comercializar a sua produção residual ainda da safra 2021. E vamos ver como é que está aí o ritmo de comercialização dessa temporada passada. Bom, contando um pouquinho a historinha do ritmo de comercialização, né, a gente vê aí preços recordes, mas, né, infelizmente, a comercialização, os preços médios ao produtor não ficaram tão bons assim. Ficaram bons, né, lógico, mas podia ter sido melhor, né? Isso porque, né, boa parte da comercialização foi feita de modo antecipada e abaixo dos R$100. Aqui a gente tem um gráfico do preço médio diário da soja para entrega em fevereiro de 2021, ou seja, venda antecipada, preço da soja verde da temporada 2021, né? E isso até o mês de fevereiro, até o final do mês de janeiro aqui. Então, o que a gente repara? Que em Mato Grosso, base Sorriso, esse preço, né, boa parte da produção, ou seja, 52% da produção foi vendido na verdade, abaixo dos R$100. Os R$100 para entrega em fevereiro de 2021 foi alcançado apenas em agosto de 2020, quando 52% da safra já havia sido comercializada. E aí os preços continuaram subindo, né? A gente viu aí até 160, R$165 o preço da soja disponível aqui, base Sorriso, né? Depois da colheita, então, no mercado disponível após 1º de fevereiro. Tá certo? Agora um gráfico de Cascavel, no Oeste Paranaense, também preço diário para entrega na safra em fevereiro de 2021, ou seja, venda antecipada da safra 2021. Também os preços romperam os R$100 em agosto do ano passado, e a grande diferença do Mato Grosso é essa daqui. Em agosto do ano passado, o Paraná tinha 36% da safra vendida, ou seja, o produtor paranaense conseguiu participar mais desses preços, dessa alta dos preços que a gente viu aí no mercado. Então, daqui para cá é preço do mercado futuro e depois o preço no mercado disponível, depois de 1º de fevereiro. A gente viu os preços aí a R$175, R$177 durante as máximas do mês de abril, quando o câmbio também vinha sendo bem favorável aos preços. Tá certo? Então, aqui a gente tem um quadro de evolução mensal da comercialização da safra 2021 em Mato Grosso. A evolução mensal são as barras em azul e os preços médios, preço médio mensal, são os círculos em vermelho. Então, o que a gente pode ver nessa evolução mensal da safra, da comercialização antecipada da safra 2021? É que o produtor, né, começou aqui a vender com muito mais gosto, né? Olha só, em janeiro do ano passado, teve uma evolução de 11% na comercialização. Em fevereiro, 11%, quase 12%. Né? E então, aqui no primeiro trimestre do ano passado, com os preços ao redor de R$70, R$80, o produtor vendeu, né, avançou bem na comercialização. E aí, com os preços em reais subindo, em dólares também, eu não estou aqui com os preços em dólares, mas a gente sabe que os preços em dólares também subiram bem. Então, com os preços subindo, né, o produtor foi tirando o pé na comercialização. Né? E repare que aqui em agosto, né, quando os preços ultrapassaram a barreira dos R$100, né, foi diminuindo ainda mais esse ritmo de evolução mensal da comercialização. Então, o produtor mato-grossense vendeu boa parte da safra, né, abaixo dos R$100 e até aí grandes volumes ao redor de 70, 75, 80, R$85.
o que acabou diminuindo a média, ou seja, 52% da produção vendida abaixo de R$100, o que resultou num preço médio de venda dessa temporada 2021 de R$95 por saca. No Paraná, a situação foi um pouco diferente na comercialização da 2021. O produtor começou a comercializar também lá no início, mas foi mais arredio a venda da comercialização antecipada. Aqui em abril e maio do ano passado, quando a gente viu o câmbio nas máximas históricas, o produtor paranaense evoluiu bem a sua comercialização, mas depois acabou tirando o pé nas vendas, né? Mas mesmo assim a gente também vê um movimento de alta nos preços e uma retração na evolução mensal de comercialização. E a grande diferença com o Mato Grosso é essa daqui, né? Até agosto do ano passado, o Paraná tinha 36% vendido. Então, vendeu 36% da safra abaixo dos R$100, o que resultou um preço médio de R$126 a venda antecipada, na verdade, dessa temporada 2021, somando os volumes feito antecipadamente com as vendas no mercado disponível. Tá bom? Então, a gente tem aqui a evolução mensal na comercialização de soja, evolução mês a mês, né? Em relação à produção total, né, da temporada 2021. Então, a gente vê claramente que em março do ano passado teve o pico da evolução mensal da comercialização, quando o produtor brasileiro avançou 9,5% na comercialização e de lá para cá, né, só perdeu o ritmo as vendas, né, encontrando aí o fundo do poço, né, menor índice mensal de venda aqui em fevereiro desse ano. E agora, em abril, a gente teve uma recuperação nas vendas, avançaram em 4%, com o produtor aproveitando também o câmbio voltando ao redor dos 5,80 durante as máximas do mês de abril e também com as contas aí vencendo em algumas modalidades, o produtor então acabou voltando a realizar novas vendas, né? Mas reparem aqui que realmente houve uma perda expressiva no ritmo de comercialização, né? Com o produtor esperando sempre, depois de ter comercializado aí abaixo dos R$100, por preços mais atrativos, com esperança aí de melhorar sua média, né? Então, em abril do ano passado, a gente teve uma evolução de 7% na comercialização mensal, 10 meses antes do início da colheita da temporada 2021. E agora a gente vai ver como é que está na temporada 21-22. Né? Agora a gente está em abril, 10 meses antes do início da colheita da temporada 21-22, e a comercialização evoluiu apenas 2%. Ou seja, o produtor inverteu a curva, né? Começou a comercializar com mais força na temporada 2021 e agora tirou o pé no início das vendas da temporada 21-22, olhando todo o movimento de alta nos preços que ocorreram durante a comercialização da temporada passada. Tá certo? Então, aqui um gráfico em linhas da evolução mensal da comercialização de soja no Brasil nos últimos anos. Então, a gente tem aqui na linha preta a comercialização da temporada 2021 em abril, até o final de abril. Reparem, 69% da produção vendida até o final de abril, contra 82% no mesmo período do ano passado. Tá certo? Então, em meados de fevereiro e março, a comercialização da safra disponível, que é da temporada 2021 nesse momento, já ficou atrasada em comparação ao ano passado, com o produtor segurando a produção de olho numa valorização que ocorreu no ano passado, no segundo semestre, quando houve aí um déficit de produção, déficit de produto no mercado interno, né? Veio o Brasil importando muita soja no segundo semestre do ano passado e os preços explodiram, já que não tinha, a gente exportou muito no ano passado e acabou faltando soja no mercado interno, tá certo? E aqui a comercialização em lilás
da safra 21-22, 16% comercializado, abaixo do ano passado, 27%, já que o produtor está aí otimista com os preços, né, e olhando aí todo esse movimento de venda antecipada que fez na temporada passada, e como não conseguiu aproveitar os preços mais atrativos depois, agora nessa temporada o produtor vem segurando na comercialização antecipada. Bom, falando de comercialização, não tem como a gente mostrar gráfico de preço, né? Então, um gráfico mensal do contrato julho da soja na Bolsa de Chicago. Repare que agora, em maio, a gente fez uma máxima de $16,67,50 em Chicago, o maior valor desde 2012, quando a máxima foi de $16,79,50. E para março do ano que vem, o contrato março 21 fez 14,50. Base do contrato março, né? 2021, a gente não teve o mesmo movimento de máxima agora em maio, né? A base do contrato março, a gente teve a máxima do contrato março de 2020 em março a 14,53,50, maior valor desde 2014. E o que não tem, o que também tem atrapalhado um pouco aí a evolução da comercialização durante esse mês de maio é a queda do câmbio no Brasil. A gente vê aí uma valorização do real frente ao dólar, né? Mas mesmo assim continua na casa dos 5,20 a 5,30. Mas a gente teve aí o dólar beirando os 5,80 aqui em meados de fevereiro e mês de abril, e favoreceu bastante os preços em reais no Brasil. E outra coisa é que no disponível, os prêmios de exportação com embarque imediato também não estão aí lá aquelas coisas. Com a entrada mais tardia da temporada 2021, as exportações que eram programadas para janeiro e fevereiro, como não tinha soja, elas foram jogadas, essas posições foram roladas aí para março, abril, maio, junho, e com isso os prêmios com embarque imediato, com fila de navio no Brasil, ficaram na ponta negativa, né? A gente viu aí durante o mês de maio, também com a influência das máximas em Chicago e com a China um pouco fora do mercado, os prêmios de exportação no Brasil, com embarque imediato, a menos 60 cents de dólar sobre o contrato julho da Bolsa de Chicago da soja. Menor valor para um prêmio com embarque imediato desde junho de 2013. Agora aqui pegando um gráfico para a gente olhar e comparar com os outros vencimentos. Então, a gente pegou aqui um gráfico dos prêmios de exportação no Porto de Paranaguá, mas comparando o embarque junho 21 com o julho 21, o agosto 21 e o fevereiro de 2002. E reparem, aqui em linha amarela e vermelha, com entrega em julho e junho, né? Os com entrega mais curta já estão no negativo, enquanto o agosto ainda se sustentando acima dos 50 cents. Isso porque, né, as posições em agosto ainda estão aí, algumas trades ainda precisam originar para essa posição agosto. E entrega 2022 ao redor de 40 cents por bushel, sem ter tido aí uma grande oscilação. Então, esse movimento aqui de prêmio negativo realmente é efeito de saída tardia da soja nessa temporada, máximas em Chicago do base primeiro contrato e também a China ausente de novas compras aqui no Brasil. Bom, e com esses preços, apesar aí, como a gente viu, a comercialização não foi lá aquelas coisas, poderia ter sido um pouco melhor os preços de comercialização, mas a rentabilidade dessa safra 21 foi um espetáculo, né? A gente teve aí, então, boas produtividades. Claro, no Paraná poderia ter sido melhor se não fossem as chuvas, mas a gente teve aí boas produtividades. O que resultou uma rentabilidade em Cascavel ao proprietário rural, ao proprietário da terra, uma rentabilidade com soja de R$ 5.110 por hectare e uma rentabilidade de milho safrinha, já considerando as perdas aí ocorridas
devido à seca, de R$ 2.771, o que dá um total de rentabilidade de soja mais milho safrinha de R$ 7.880 no oeste paranaense contra 9.400 na temporada passada. Ou seja, tivemos aí uma rentabilidade de quase R$ 3.000 acima do registrado na temporada passada no oeste do Paraná e bem acima dos 2.800 também da média dos últimos 8 anos. Passando para o Mato Grosso, rentabilidade de soja e milho safrinha, soja de R$ 3.300, uma rentabilidade de milho safrinha de R$ 2.000 por hectare, né? Mato Grosso que não teve tantos problemas assim para o safrinha comparado ao Paraná, o que resultou uma rentabilidade de soja mais milho safrinha de R$ 5.300 ao proprietário de terra, um número bem acima dos R$ 2.700 do ano passado, uma diferença aí de R$ 2.600 acima do ano passado, e bem acima da média de R$ 1.000, aproximadamente R$ 1.000, na média dos últimos 8 anos para Sorriso. Bom, e safra 21-22, Adriano? O que nos espera de produção? Bom, a gente aqui na AG Rural, né, já deu um título aí para a safra 21-22 de safra de ouro no Brasil. Isso porque a gente está em máximas assim, em Chicago e câmbio em alta no Brasil. A gente já teve câmbio mais alto, mas ainda ao redor de 5,30, o que dá excelentes preços em reais para a venda em 21, 22, dependendo do momento do mercado. Então temos aí preços recordes em reais no FOB Brasil para a safra 21-22. Tivemos aí uma alta nos insumos, principalmente dos fertilizantes, devido ao câmbio mais alto, que acabou impactando aqui nos insumos. Mas mesmo assim, com os preços muito atrativos, a gente tem uma relação de troca muito favorável ainda para a safra 21-22. Claro que ainda vai depender do clima para o plantio, o desenvolvimento da safra e colheita, mas se tudo for bem, né, se decorrer dentro dos conformes, o clima favorecer, a gente deve ter sim uma safra de ouro na temporada 21-22 no Brasil. Agora a gente vai ver então a evolução mensal da comercialização dessa temporada 21-22, para a gente entender um pouco como estão os preços médios de venda da 21-22. Então, evolução mensal de comercialização são as barras em azul e os círculos em vermelho, novamente, são os preços médios da saca para entrega em fevereiro de 2022. Então, repare que a comercialização da antecipada da 22 está muito travada, né? O mês que mais comercializou em Mato Grosso, lá em outubro do ano passado, com a soja em média R$ 109, né, avançou 9% apenas. E de lá para cá, a comercialização evoluindo aí 1,5% a 3,5% agora em abril. Então, uma comercialização ainda muito truncada da venda antecipada da temporada 21-22. Bom, isso resulta num preço médio até o momento de R$ 112 de venda antecipada, acima dos R$ 95 da venda antecipada da temporada 2021. Porém, o grande diferencial é que Mato Grosso ainda tem 71% por comercializar dessa safra 21-22, ou seja, né, esse preço ainda pode ficar muito melhor a preço médio, já que agora a gente está aí com a soja valendo 142 lá em Sorriso, em média, durante o mês de abril, ficou 142 a média durante o mês de abril lá em Sorriso. Então ainda tem 71% da safra para comercializar, com preços bem maiores comparados a esses preços que foram feitos, contratos lá atrás, no início da comercialização dessa safra 21-22. E no Paraná? Bom, no Paraná, a comercialização vem mais truncada ainda, né? Evolui em 1%, 1,5% no mês que mais evoluiu a comercialização
antecipada da próxima safra no Paraná. E agora, durante o mês de abril, o preço médio ficou o preço médio no oeste do Paraná ficou de R$ 150 para a entrega em 2022, em fevereiro de 2022, né, o que resulta aí um preço médio de comercialização dessa temporada 21-22 de R$ 119 para o Paraná, sendo que a comercialização da temporada 21 ficou 126. Aí você diz, Adriano, mas não é uma safra de ouro, tá menor o preço médio. Calma lá. O Paraná ainda tem 93% da safra 21-22 ainda para ser comercializado. Então, né, esse preço médio ainda deve melhorar muito aí se o produtor aproveitar boas oportunidades para comercializar sua safra, tá certo? Então, apenas 7%, esses R$ 119, representa o preço médio apenas dos 7% que foi comercializado do Paraná até agora da safra 21-22. Bom, e com esse cenário, a gente espera que na temporada 21-22 o Brasil plante ao redor de 41,5 milhões de hectares com soja, o que deve dar aí uma produção ao redor de 142 milhões de toneladas, se manter a média dos últimos anos. E se for uma safra excepcional, a gente pode até colher 144 milhões de toneladas, mas claro, isso vai depender ainda muito de como vai ser o clima no plantio e no decorrer de toda a safra. Tá ok? Bom, agora fica por aqui o quadro de oferta e demanda e também as expectativas da safra 21-22. A gente se encontra nos ao vivos que vão acontecer, nos encontros ao vivo, e a gente discute mais os detalhes aí que vocês tiverem dúvida sobre o quadro de oferta e demanda.